vida, né? Então, a gente inicia assim. Um apanhador de desperdícios. Usa a palavra para compor meus silêncios. Não gosto das palavras, fadigada de informação. Dou mais respeito aos que vivem de barriga no chão. Tipo água, pedra, sapo. Entendo bem o sotaque das águas, dou respeito às coisas desimportantes e aos seres desimportantes. Prezo inseto mais do que avião. Prezo a velocidade das tartarugas mais do que a dos mísseis. Tenho em mim esse atraso de nascença. Eu fui aparelhado para gostar de passarinho. Eu tenho abundância de ser feliz por isso. Meu quintal é maior do que o mundo. Sou um apanhador de desperdícios. Eu amo os restos. Queria que a minha voz tivesse um formato de canto, porque eu não sou da informática, eu sou da invencionática. Só uso as palavras para compor o meu silêncio. O olho vê, a lembrança revê e a imaginação transvê. É preciso transver o mundo. E é para a gente transver o mundo que a gente, então, está aqui com as nossas mestras, a nossa Iabacê Macoelê, uma das nossas IAs, que está agora, nesse momento, na Ilha de Colares, né? E que vai poder compartilhar suas sabências conosco. A Iabacê Macoelê, da Nação Muzungue, é cofundadora da comunidade quilombola Morada da Paz, território de Mãe Preta, é pedagoga, é educadora social, é mestra da cultura viva, é uma mulher negra, mãe, quilombola, Guibaiuacã, ou seja, uma coordenadora pedagógica e educamora da Concola, Quilombola e Pelaiê. Salve, Yabacê, bem-vinda para esse nosso momento. Também aqui temos a nossa irmã, Adja Muzungue com Paz, é filha de Mãe Preta e do Senhor Seu Sete, guardiã dos territórios de Mãe Preta, é uma Iaô da nação Muzungue, Bacecang, Baiuacando Paneiro Quilombola com Paz, esse movimento de prosperidade, abundância e solidariedade real e radical. Egibaiuacanda Chopana Ingazeiro, que está localizada dentro de um assentamento do MST, lá no Rio Grande do Sul, do assentamento Filhos de Sepé. É agricultora, é a mulher que conhece os segredos da terra, é formada em serviço social. Sejam muito bem-vindas e a gente vai passar o axé de fala para que vocês possam estar fazendo esses compartilhamentos e nos ajudando a transver mundos. Axé, salve. Agoia Mojubá, eu peço a bênção à nossa Mãe Preta, ao nosso Pai Sete, todas as falanges de Exus e Giras que estão sob o comando de nosso Pai, seu Sete, das Sete Encruzilhadas. Eu peço a bênção ao Conselho de Asibabas, Yalaxé Yaxodá Biayala, Iaquequerê, Yamorô, Omoyotunjá, Ia, Eket, Caramedetá, Babalaô, Babalaxé, Melchior, Baogã, Babaquim, ao nosso cacique, Caiodê, filho de Odé, a todos aqui presentes, Iaôs dessa nação, Abiãs dessa nação, e todos aqueles que estão nessa gira, né? Nessa giradeira de sabências, para que meu axé de escuta e de fala, com os auspícios
de todos os conselhos, de todas as sapopembas, de todas as chopanas, seja de compartilhamento, de alegria, de encantamento. Axé. Nesse tempo e nessa era, eu sou Macoilê, Muzungue Compás, Iabacê da nação Muzungue, Ibaioacã da Concola, Quilombola e Pelaê, guardiã e zeladora da comunidade quilombola Morada da Paz, da Figueira Negra, Samalmeira, guardiã da coragem. Axé. Agoemodibá, peço bênção, peço licença à nossa Mãe Preta, ao nosso Pai Seu Sete, todas as divindades. Peço bênção e licença à nossa Yalaxéia Xodambi Ayala, Yaquequerei Amorô, Moyotunjá, Yabacê Macoelê, Ia Eked Lemochócara Medetá, Babalaú, Babalaxé, Melchior, Baogã, Babaquini, Odeca Iodeca, Sique do Território, ao Conselho de Cães, as minhas irmãs e irmãos, mais velhos e mais novos. Peço licença a todas aquelas pessoas especiais que estão aqui hoje participando dessa girandeira. Que eu possa ter um axé de fala, um axé de escuta, de muita amorosidade, de encantamento, de alegria, de gratidão, de respeito. Axé. Nesse tempo e nessa era, eu sou reconhecida como Ádia Muzungue Compás. Eu sou Maiaô da nação Muzungue. Eu sou uma Bacecã. Eu sou uma guardiã do território de Mãe Preta. Guibaiocã da Chopana do Ingazeiro. Guibaiocã do Paneiro Quilombola e guardiã do Ponto de Cultura Ser Sabiá. Namastê. Eu vou cantar uma música para vocês. Olha, que as crianças eram bem pequenininhas. Os mais velhos, que estão lá do território, estão com 23 anos. E a gente já cantava, que é assim. Hoje eu vou contar uma história. Agora atenção, que começa aqui no meio da palma da minha mão. Bem no meio tem uma linha ligada ao coração. Quem sabia dessa história antes mesmo da canção? Dá tua mão, dá tua mão, dá tua mão. Quando a gente vai contar uma história no território, na Concola, em especial, a gente fala uma expressão africana que a gente fala assim, cariganga ou acariganga, e todo mundo tem que responder, cariganga. E essa expressão, ela pede assim, ó, vocês me emprestam os seus ouvidos, eu vou guardar aqui no meu OCAM, para que vocês estejam bem atentos. Então, eu vou pedir os ouvidos de vocês. Cariganga ou acariganga? Cariganga! Ai, só estou escutando poucas pessoas, não estou escutando todo mundo, não. Vou fazer de novo. Cariganga ou acariganga? Cariganga. Cariganga Darame. Salve, Darame. A Darame adora ouvir uma história. Então, povo, profunda gratidão, né? Por essa segunda edição, né? COGE, Lendárias Sabências, que é um momento assim, muito importante da gente fazer essas trocas, né? Sabências, estar conhecendo, né? Cada pessoa, né? Para que a gente possa estar, né? Se encantando, se reencontrando, né? Vivendo essa energia da gente poder, né? Fazer essas trocas de sabências, né? Poder contar as nossas histórias.
E hoje eu vou contar um pouquinho sobre a pedagogia do encantamento, né? Que foi uma pedagogia nascida no centro do terreiro, né? Fazendo juncó para nossa Aiabá ancestral Mãe Preta e ouvindo as histórias dela. Eu sou uma contadora de histórias, adoro contar, inventar histórias e até escrever histórias. A gente até já escreveu uma história dessas andanças pelo mundo, né? Nesse nosso Brasil profundo, a gente um daqui, outro acolá, e a gente junta e escreve histórias. E a pedagogia do encantamento, ela nasce, né, no território quilombola Morada da Paz, que fica situado na divisa entre os municípios de Triunfo e Monte Negro. Um quilombo, né, aonde nós temos a nação Muzungue, que é a nação do acolhimento. E desde o princípio, assim, desde que nós ainda não tínhamos, né, chegado, né, a esse pedacinho de terra na qual a gente zela, né, com todo o nosso coração, onde a gente plantou os nossos umbigos, a gente sempre zelou, né, pelas crianças. As crianças sempre nos chamaram. E quando nós éramos o Grupo Cosmos, um grupo de estudo sobre paranormalidade, mediunidade, a gente atendia as crianças, né? Primeiramente, crianças que nós encontrávamos no sinal e convidávamos elas para fazer vivência de matemática, capoeira, artes. E a gente chamava e dizia, vem lá, tem um lanche, a gente vai jogar uma capoeira, a gente vai fazer uns desenhos, vai cantar. E a gente sempre teve essa grande preocupação, né, com os curumins, com os herês, né, com as crianças. E a comunidade, ela vem, né, também da gente pensar assim, nós vivemos numa cidade, né, que é Porto Alegre, que era Porto Alegre, né? E a maioria de nós passou suas infâncias em casas com árvores, onde a gente podia subir em árvore, a gente podia colher a bergamota, a laranja, a acerola, né? As goiaba do pé. E a gente estava preocupado porque nós, né, jovens, adultos, né, com sonhos de ter filhos e morando na cidade, né? E aí muitos estavam morando já em apartamentos, já não moravam mais em casas, já não pisavam mais na grama nem na terra e ficava pensando como é que vai ser, né? E tudo isso, né, com a orientação das nossas divindades, né, a Mãe Preta, seu sete, sempre junto com a gente, Dr. Tielo, sempre nos orientando. Aí a gente sai, que o Cosmo, no primeiro momento foi no Menino Deus, a gente vai para um bairro que se chama, era entre as divisas de Vila Nova, Campo Novo, que era uma área mais rural de Porto Alegre, e a gente novamente trabalhava e era nesse bairro onde a gente estava, era basicamente meninos, não tinha meninas que moravam naquele bairro, e a gente fazia uma atividade extracurricular com eles. E a gente foi trabalhando toda uma questão assim de ajudar nos deveres de casa, mas também poder trabalhar muito a brincadeira,
trabalhar, poder eles confiarem na gente, dialogarmos muito, contar muita história. E nisso vem toda a orientação de nós buscarmos o nosso espaço, né? E a orientação dizia que o espaço era um lugar onde tinha 2 velhas centenárias, né? E quando a gente chega, né, que também a nossa Yalaxé Yaxodã, a Biayala, ela trabalhava num estado que fazia divisa, né, com, acho que era Uruguai ou Argentina, e ela passou um momento por ali e disse, não, eu acho que é aqui o lugar. E a gente procurava, naquela época tinha classificados, né, de jornal, a gente ia folheando, e aí a gente lê e diz assim, um terreno com 2 figueiras centenárias. E aí quando a gente botou os pés ali, a gente disse, é aqui, né? E nisso, a gente começa a ocupação, né, da comunidade quilombola, da comunidade Morada da Paz, né? Ainda não, a gente não tinha todo feito esse nosso reconhecimento enquanto povo quilombola. E lá, quem nos acolhe em Triunfo, né, nesse bairro, né, nesse distrito que se chama Vendinha, foi uma escola estadual do município de Triunfo. E a gente começou a trabalhar com as crianças, né, do ensino fundamental, né, ensino fundamental 1 e 2, toda uma questão de como é que eles viam aquele espaço, como é que eles viam aquele distrito, né, como é que eles se viam ali. E começamos a fazer essas vivências dentro do quilombo. Então, muitas vivências com jovens, com crianças. E em seguida também, né, os professores também quiseram, né, essas vivências. E a gente começou também a ser um lugar de acolhimento dos professores, dos educadores que ali chegavam. E nós estávamos também numa área rural, né? Triunfo, ali, divisa Montenegro, é uma área bem rural, né? Apesar de ser bem próximo de Porto Alegre, que é a capital. E os professores se perguntavam, né? Porque a gente trabalhava matemática, português, biologia, com as crianças, era química, física, fazendo pão, biologia, plantando na horta, caminhando nas trilhas. E eles começaram a se questionar como eles não conseguiam, porque eles eram escolas rurais e eles não conseguiam ter uma vivência como aquela. E muitas vezes eles chegavam também e a gente fazia rodas nas escolas com os professores, e os professores começaram a trazer, né, as suas ânsias, suas dificuldades. E a gente viu uma coisa muito, assim, muito importante que a gente notou, que era a falta do brilho no olho. Que era a falta, assim, daquela coisa, daquela gana, aquele sangue no olho, assim, daquela coisa de chegar, né, ter aquela gana, né? E a gente estava sentindo isso tanto nos professores, e aí primeiro a gente começou a sentir nas crianças, nos estudantes, e depois, quando a gente começou a ouvir os professores, educadores, a gente viu aonde que estava, né, ali, né, aquela energia dos jovens, das crianças que estavam faltando, né? E nisso a gente começou a agregar e fazer vivências nas escolas, né? E aí foram várias escolas da Redondeza, vários professores que chamavam a gente para fazer vivência, até o momento que acho que foi a assistência, o CRAS, né, que nos chamou. E nós tivemos a ideia de pedir o apoio dessa escola, que nos acolheu, né, que era bem próximo,
e chamar todas as instituições, todos os educadores, todas as pessoas que tinham, né, que tinham instituições que tinham crianças, para a gente poder dialogar. E nisso a gente, né, todos nós, em especial nossa IA e a nossa Mãe Preta, pediram que chamassem esse encontro da pedagogia do encantamento. E lá a gente brincou, lá a gente contou as nossas histórias, ouviu as histórias das pessoas e começamos a trabalhar tudo aquilo que a gente trabalhava dentro da comunidade, né? Fizemos vivências, né? Circuitos de vivências e rodas de diálogos com os professores naquele momento. E aí também fizemos música, paródia. Então foi um momento, os professores brincaram, né? Os educadores, as pessoas, né? Vieram pessoas de outros municípios, né? Até do Instituto Federal, para poder, naquele momento, a gente dialogar sobre esse brilho no olho, esse coração pulsando que estava faltando naquele momento em que tu está lá. E nós, né, vamos fazer um salto, como a gente, né, o pessoal vai vindo, e muitas escolas, e muitas vivências, né? A gente também trabalha nas comunidades, com educação de jovens e adultos, alfabetização, né? Que também estava numa comunidade que a gente, até hoje, né, leva para as colônias de férias. A gente viu que tinha muito índice de analfabetismo, né? E a gente começou a trabalhar, né? Teve vários espaços, a associação nos abrigou, e a gente começou a fazer essas vivências, né, de alfabetização. E tudo trabalhando assim, vai aprender a ler, começa pelo seu nome, conta a sua história. E a partir dali, a partir da sua história, tu já aprende todo o alfabeto. Né? A letra que tu escreve o teu nome não é a letra riscada no caderno com uma caneta. Não, é com massinha de modelar, é com papel machê, né? É com reaproveitando um papelão, corta e faz a letra do seu nome. Escreve o seu nome, tu toca. Imagina, tu não sabe nem ler, nem escrever, e aí tu tá tocando no teu nome. Como é que tu te chama? Maria. Então, vamos aqui cortar a Maria. E a Maria corta o nome, e a Maria toca no nome dela. E lê. E sabe que é M-A-R-I-A. Maria. E aí M escreve macarrão, A, amor, R, revolução, I, imaginação, A, né, alegria. Então, assim, são movimentos que a gente vai, né, adentrando, né, com um rio devagarinho, e escutando. E com isso vai crescendo dentro de nós também, né, a partir desses que as crianças chamaram, né, essas vivências que a gente fazia fora com crianças, porque assim, a mãe vai para a alfabetização, o pai vai para a alfabetização. Aonde que ficam as crianças? Vem junto. E aí tem vivência de dança, tem lanche, tem jogos, banho de açude, e a mãe se sente acolhida. O pai também se sente acolhido. E aí a gente foi crescendo dentro de nós, né? E as crianças chamaram esse momento de pauzinho verde. Foi crescendo dentro de nós um sonho, né? De cada um de nós, um sonho de ter uma
nem é uma escola, e aí nossa mãe preta, sábia, diz que é uma concola. E ela chama as escolas de tira-cola. E aí a gente pergunta, por que concola, mãe preta? Porque tem que colar o afeto. São vivências circulares, afrocentradas. É oju, olho no olho, ocã. É pé no chão. E todo o quilombo, né, toda a comunidade quilombola Morada da Paz era um espaço, e agora da Figueira Negra Samalmeira é um espaço educativo. E com isso a gente foi, né, eram os nossos omadês, né, depois os nossos odomodês, aí os nossos mais velhos, né, quando já eram educamores, porque também isso a gente foi, né, se afroletrando para trabalhar uma escola antirracista, né, um espaço, né, educativo antirracista, afrocentrado, e aonde a gente poderia, as nossas crianças pudessem estar vivendo toda a força, né, todas as orientações que viviam no terreiro dentro da Concola. E a gente chama Concola, Quilombola e Pelaie. Epelaie, em Yorubá, é terra viva. E aí a gente tinha encontros, e aí com isso, né, e também a nossa Yalaxé, por conta da Concola, ela volta para a universidade, depois de alçar voos muito altos, ela volta para a educação do campo. E ela vai abrindo portas, e a gente vai dialogando sobre essa pedagogia do encantamento, sobre essa educação afrocentrada, antirracista, e numa educação que tem a sua base o terreiro, né? O terreiro afro-budígena, né? Africano, búdico e indígena. E aí a gente fala Yorubá, fala as línguas bantas, fala Guarani, Caigangue, Tupi, e a gente vai, né, vivenciando outras línguas como Libras, uma língua muito falada como o inglês, porque a gente não pode fugir disso. E a Concola, ela vai crescendo, e também vocês, quem pôde, né, viu fotos da encantaria, que também surge, né, dessa vivência da Concola, da pedagogia, e a pedagogia do encantamento, como a gente vai adentrando nesses momentos, a gente vai trazendo pessoas para a gente dialogar, né? A nossa EQED desse ano, da Encantaria Literária, a Tânia Silva, uma pedagoga, militante do MNU, ela trouxe muitos livros, Fanon, Fãs Fanon, trouxe muitos livros afros para a gente poder dialogar, e com isso a gente foi furungando, e também como nós somos, né, questionadores, e estamos sempre, né, que nem o autor que a Motara leu, que agora esqueci, o Manuel de Barros, a gente brinca com as palavras, é educador. Não, mas ninguém quer educanador, né? Educador. Né? E a gente foi pensando, não, mas a gente não quer se chamar educador. Aqui na Concola a gente não quer ser educador. Porque educador. Tá, vamos. E a gente começou a brincar e criar conceitos, né? A partir dessas palavras. Então, nós se autodenominamos educamores, né? E não tem gênero, né? Porque amar, tu ama, né? Tu ama uma árvore, tu ama, né? Tu ama a mulher, tu ama o homem,
é amor, é muito, é amplo, né? Tu ama o teu colega, né? A tua coleguinha. Então, assim, e as crianças chamavam educamados, né? Porque, assim, educar, né? Nós, enquanto educamores, né? Eu sou pedagoga de formação e também educadora social, contadora de história. Eu sou brincante, arteira, né? Inventadora. E, assim, esse ato que a gente faz, né, de poder adentrar uma sala de aula, né, para poder ministrar uma vivência, nisso, tu tem que criar laços de afeto, tem que se afetar pelo outro e ser afetado. Tem que tocar o outro e ser tocado. E a tua vida nunca mais vai ser a mesma a partir do encontro que tu tem com o outro. Então, é muito importante, assim, este momento, né? Então, assim, que ato mais digno, que ato mais amoroso que não é isso, educar. Né? E principalmente nos tempos que nós estamos vivendo, na qual os professores, né, pedagogos, né, educamores, nós na Concola é outra relação, mas é extremamente desafiador. E os jovens, crianças, né, eles são um mundo. E tu precisa adentrar esse mundo com muito afeto, com muito respeito, pisar devagarinho, para poder criar esse laço de confiança, poder, né, aprender, né, tá fazendo trocas de saberes. Eu tive a gente estava fazendo a encantaria literária agora aqui em Colares, e a gente estava fazendo uma vivência com uma turma de 2º ano. E eu fiquei muito atenta, assim, que a gente cantou carimbó, estava fazendo, era a vivência de músicas afro-indígenas e afro-brasileiras e de poesia. E aí a gente estava com turmas de 5º ano e de 2º ano, e aí em determinado momento a gente dividiu, né? Estávamos eu, Oluandê e Ondó. Ondó que cantou no início aí. E aí eu fiquei com o 2º ano, que era uma turma menor, tinha umas 20 crianças, para contar uma história também de uma das nossas EQUEDs da Encantaria. E me chamou muita atenção que tinha um menino que ele desenhava, assim, tinha um traço muito perfeito, assim, e muito concentrado, assim, prestando atenção, mas muito concentrado naquele desenho. E aí, quando todo mundo saiu da sala, saiu aquela multidão, eu estava sentada ali, história, e aí terminei de ler a história e disse para eles, agora vocês desenham, né, era o livro, o título era A Menina Poesia, e vocês podem desenhar um menino poesia, a menina poesia, como vocês quiserem. E ele chega e diz para mim, eu sou afrodescendente, eu sou criado pela minha avó, pelo meu pai e moro com meu irmão também. Tudo que eu sei de desenho foi meu pai que me ensinou. Aqui, assim, ele chegou e contou toda a história dele para mim, assim, e eu fiquei muito tocado. O desenho dele é lindo, assim, era um menino sem rosto e uma rosa do lado, assim. Eu nunca mais vi ele, eu já fui várias vezes na escola, mas não vi mais ele, assim. Mas aquele momento me tocou, assim, eu levo essa história com muita emoção no meu coração, né? Como de outros, né? Que nos veem, né, enquanto mulheres negras de axé e dizem que são batuqueiros, que são capoeira, né? E isso para nós é muito importante, né? Até que foi esse final de semana eu recebi
mensagem de uma menina indígena. A família dela é do Amapá e ela está vivendo aqui em Colares e ela sofreu racismo. Isso me deixa muito revoltada. Mas, ao mesmo tempo, de saber que nós, enquanto AMAI, nós, enquanto Comunidade Quilombola Morada da Paz, nós, enquanto um espaço de educação, né, da Figueira Negra Samalmeira, antirracista, né, de zelo e de cuidado pelas crianças, pelos jovens, pelos anciões, sabemos que nós somos um lugar de acolhimento e de zelo para esses momentos que a gente não precisava mais passar. Nenhuma criança precisava passar por isso. Mas a gente, né, leva essa bandeira e eu digo aonde eu sou uma mulher preta, pedagoga, educadora, educamor de axé. E a gente levanta essa bandeira da pedagogia do encantamento, porque se a gente não tiver o brilho no olho, o coração encantado, não tiver um coração aberto para acolher, para zelar pelo outro, não adianta de nada, não vai, eu sinto que não vai passar o conhecimento. Então, é isso um pouco que eu gostaria de compartilhar com vocês, e também a gente tem outras surpresas aí nesse encontro, mas também a gente quer ouvir, né? A Motara, a Ádia, né? Mais um pouquinho disso. Axé, gratidão. Axé, minha gratidão, uma pedagogia que nasce no centro do terreiro, fazendo juncó para a Mãe Preta. Foi assim que a Macoilê Sayabacê iniciou esse nosso momento. E a gente então passa o axé para a Água, dar continuidade nesse movimento. Estou me pedindo ao povo que, se tiver alguma questão, pode ir colocando ali no chat. Se quiser ir ligando as suas câmeras, também pode, para a gente poder se reconhecer e os nossos olhos transver através dessas telas. E a gente se achegando, né? E aí, então, a gente sai, então, daqui da Amazônia, a gente dá um salto quântico e vamos lá para o assentamento, lá junto com a Ádia, e ela poder trazer também suas sabências desde o território onde está pisando e transvendo os mundos. Axé, Ádia. A gente brinca que é o salto de 20 segundos. 20 segundos a gente tá aqui no Rio Grande do Sul, 20 segundos a gente já tá lá na Samalmeira. Porque é assim, né? Gratidão, Iabacê, que bom te ouvir, chuva de luz. Que honra poder escutar essa história boa de transformação, de revolução, né? Quando se faz esses movimentos. Então, eu sou uma filha dessa pedagogia do encantamento, né? Onde esse encantamento me encantou, me pegou, né? No jeito de aprender, no jeito de ensinar, né? E eu vou compartilhar um pouquinho com vocês que um pouco perto da pandemia, antes da pandemia, quando eu vim morar no assentamento, eu conheci as crianças daqui, né? Então, é um assentamento da reforma agrária, aqui no Rio Grande do Sul. E é um assentamento onde cada lote, cada território, ele fica muito longe um do outro, assim, né? Então, tem alguns assentamentos que as casas são pertinhas, né? Esse, são hectares, assim, né? 2, 3 hectares de lote, né? De terra, fazendo divisa, então, com outros, assim. Aqui ele é um assentamento exclusivamente de produção orgânica, né? Então a gente tem essa
privilégio, assim, né, de ter. E também ele está dentro de um espaço, ele fica dentro do refúgio de vida silvestre Banhada dos Pachecos. Então, além dele ser um assentamento agroecológico, assim, né, ele está dentro desse refúgio. Então, assim, muitas casas, né, como a nossa Chopana aqui, ela faz divisa com toda a mata ciliar aqui, né? Então, assim, toda a nossa divisa é com essa mata. Então, só para vocês imaginar um pouquinho, assim, né, o lugar desse espaço. Então, com a minha chegada aqui, né, a gente começa a fazer naturalmente, como aí você está contando, assim, né, que naturalmente a família de Foni, né, que é meu companheiro, filho também dessa nação, também sempre fez atividade com crianças, assim, né, atividade de receber as crianças, fazer uma pipoca, fazer um bolo e as crianças estar junto brincando, né. E também, então, com a chegada dessa pedagogia do encantamento que chega junto comigo, assim, né, a gente começa a propor outras atividades, né? Então, a gente começa a propor brincadeiras, brincadanças, começa a propor outras atividades para ir conhecendo também essas crianças. E a gente começa a perceber, assim, né, na fala delas e na fala também das famílias, assim, o quanto essas crianças estavam já perdendo a conexão com a terra, perdendo essa conexão com a agricultura, né? Então, mesmo sendo filhos de assentadas, muitos jovens, assim, a gente percebia na fala, inclusive uma vergonha, assim, né, de ser filho de assentado, de ser filho de agricultor. Então a gente foi dialogando assim sobre isso e vendo aí um potencial para poder mostrar para essas crianças, né, outras formas de perceber isso, assim, de perceber a agricultura, de vivenciar a agricultura e de vivenciar a terra, de estar com a terra, né, de uma outra forma, com o encantamento, né, com a gratidão, com o envolvimento de uma outra forma. Então a gente começou a fazer atividades mais periódicas, assim, né? E foram, e foram momentos muito ricos, assim, muito lindos, porque a gente então começou a trabalhar com a horta, né? Então a gente começou a plantar juntos, trabalhar com as sementes, com adubo, olhando para esse adubo, vendo todas essa terra preta, né? E trabalhando a partir disso. A gente começou a plantar e a colher. E com essa colheita, a gente foi fazendo juntos esse movimento, e com essa colheita, a gente já também preparava alimentos. Então, ali tinha a química, tinha a física, tinha a matemática, tinha a agroecologia, tudo junto, misturado, tudo minhocado, né? Onde eles estavam, inclusive, se desformando, assim, né? Daquilo que eles achavam que era a agricultura, daquilo que eles estavam criando e construindo, assim, né, a partir, enfim, de preconceitos, assim, né, e muitas vezes preconceitos dentro dessa tiracola, né, dentro desses espaços de educação que às vezes acabam mais tirando, né, a cola, tirando a esperança, tirando o encantamento, né. Então foi esses movimentos que a gente foi fazendo, assim, né, atividade de capoeira, atividade de brincar, de subir na árvore. Muitas vezes a gente ouvia as mães, os pais reclamando, falando, porque na época da pandemia também, ainda quando não estava muito forte, assim, né, tinha esse movimento de ficar muito no celular, muito no computador. Então, quando as crianças vinham para o Ser Sabiá, era a atividade de, né, de se explorar, de se conectar, de sair daquele mundo, assim. Então, elas estavam fazendo muito esse movimento, né? Então, isso no início, assim, do projeto. E foi, então, as coisas acontecendo, assim, depois, então, muitos deles foram participando, inclusive, das atividades junto à comunidade, né? Foram participantes da Decolônia, por exemplo, né? Muitos foram na Decolônia, muitas crianças daqui foram, né? Muitos tiveram como inspiração, assim, muitas jovens, né? Tiveram como inspiração, assim, as atividades que a gente realizou lá na Decolônia, nas atividades indo, né, no território, assim, então a gente fazendo também essa articulação, assim, entre o assentamento e o quilombo, assim, né, eles podendo ver essa outra circularidade, esse outro jeito de aprender, né,
brincando com instrumentos, brincando em roda, né? Assim, esse outro jeito de vivenciar, assim, né? Então foram momentos muito especiais. Estou falando como no passado, porque mudou um pouco, né? Se desconfigurou como era, assim, periodicamente as atividades. Mas a gente continua fazendo, mas agora com pitocos, né? Trabalhando mais especificamente com as crianças mais pequenas, assim, né? Que também é um outro mundo, assim, de encantamento, assim, né? Trabalhando muito a leitura, as brincadeiras de uma forma mais lúdica, assim, né? Também brincando muito ainda na horta, trabalhando com a terra, sempre assim, né? Vendo a terra sempre como essa possibilidade de conexão, assim, né? De conexão consigo mesmo, de conexão com eles, assim, né? De poder se aprofundar naquilo que sentem, assim, né? Então é muito gratificante, assim, muito especial, né? E esse processo de educativo, assim, né, que a gente vai trabalhando, né, ele é constante o tempo todo, né? Então, quando a gente também está trabalhando, a gente tem uma criança, né, o Caeté. Então, quando ele está na Ianguiabá, por exemplo, né, ou aqui mesmo na Chopana, esse processo de educativo, ele é o tempo todo e todo o tempo, né? Então, quando faz no território, a gente tem as preces práticas, por exemplo. Então, quando eles estão nas preces práticas, eles estão aprendendo, eles estão num momento educativo, né? Eles estão num momento de aprender, mas também de ensinar, né? E de conexão, assim. Então, é muito especial, assim, né? Eu não sei se... Opa, peraí. Estão escutando? Ai, que o cachorro começou a coar aqui, eu achei que tinha trancado. E pensando um pouco nisso, assim, nesse espaço de educação, né? A gente também sentiu, assim, de dialogar, de vocês também poderem estar trazendo também sentimentos, assim, né? Desses espaços que vocês já ocupam, assim, né? Que estão aí nos assistindo, que estão aí com a gente, mesmo que a gente não esteja vendo as câmerazinhas, mas que vocês, né, estão aí com a gente, que vocês também se sentirem, assim, poderem comunicar e compartilhar conosco, né? Esses momentos de encantamento que vocês já vivenciaram, ou momentos de encantamento que vocês foram, né, o portal desse encantamento, ou que vocês se encantaram, assim, né? Em especial nesses espaços de educação, assim, né? Então, ou como ainda crianças, ou como já adultos, assim, né? Então, se alguém sentir de compartilhar esses espaços. Eu acho que é um pouquinho isso que eu queria compartilhar. Um pouquinho de como as vivências aqui no Ser Sabiá. E a gente pode ir dialogando, podemos escutar vocês. Não sei se você quer falar mais alguma coisa. A gente também quer ouvir um pouquinho agora. Salve, Maru! Chuva de luz! Maru, salve. O pessoal pedindo licença aqui a todo o território, né? Licença a vocês, assim, né? Aos seres visíveis e invisíveis que aqui estão, assim, né? E queria agradecer muito, assim, pela fala, assim, de vocês, né? E dizer, assim, que eu fui lembrando, assim, também, né? De algumas experiências, assim, e queria compartilhar aqui também, assim, um pouco, né? Eu sou psicólogo, assim, né? De formação e também sou escritor, poeta, né? E tenho também, assim, ido em alguns espaços da educação, assim, né? Eu lembro, assim, de uma experiência que me marcou muito, assim, né? Nisso do encantamento, que foi uma conversa, assim, com jovens, assim, que eram jovens se não me engano, do Senai, e que estavam vendo uma experiência também de jovem aprendiz, assim, enfim, né? E era uma roda de conversa, assim, para
para pensar a autoestima de pessoas negras, assim. E eu lembro, assim, que eu levei um Itan, assim, do Obaloaiê para fazer essa reflexão, assim, né, na roda de conversa, né? E foi bem interessante, porque eu tenho, né, nessa vivência do axé também, e também como alguém, assim, que de alguma maneira, assim, se encanta para essa experiência griot, assim, né, de contar histórias, assim. E aí eu fui com essa ideia, assim, sabe, para compartilhar em roda, assim, e me chamou a atenção, assim, quando no final, assim, dois jovens, assim, que tinham essa vivência do candomblé vieram falar comigo, assim, e se reconheceram, sabe, nessa narrativa, assim. E eu fiquei pensando, assim, né, pô, como é que a gente, assim, de alguma maneira, assim, pode também, assim, colocar, assim, sabe, essas histórias em roda, mas ao mesmo tempo tendo cuidado, assim, né, na forma como a gente vai contar isso, assim, né. E eu lembro, assim, que eu trouxe, assim, um pouco de como é que foi esse encontro, né, de Obaloaiê com Yansan, assim, né, quando ela sopra os ventos dessas palhas, assim, e ali ele se torna, então, o orixá mais belo, assim, né, ele é reconhecido ali, né. E eu achei que teria muito sentido, assim, para pensar esse processo de como é que a gente, a partir desse lugar, assim, com pessoas negras, assim, vai reconhecendo a sua beleza, assim, também nessa ancestralidade, assim. Então, fui fazendo umas relações, assim, né? E desde então tenho me dedicado, assim, também a pensar como que os itãs, assim, também podem circular de alguma forma, assim, também nessas pedagogias, assim, né? Eu acho que tem algo aí também bem interessante, assim. Mas é por aí, assim, pessoal. E também, assim, tenho tido outras experiências, assim, quando eu vou em saraus, assim, também, né? Tenho sempre colocado tido essa fala, assim, né? A partir da orixalidade, assim. Então, gosto muito, assim, dos itãs de Euá, assim, também. De Nanã, assim, também. Isso de modelar o barro também, né? Eu acho que tem Nanã tem também, né, uma pedagogia, assim, tem algo aí nesse exercício também, assim, super interessante de se pensar e de trazer também, assim, né, na educação. Né? Mas eu tenho percorrido um pouco por esse caminho, assim, né, pessoal. E eu queria perguntar para vocês, assim, como é que vocês visualizam, assim, isso, assim, e os cuidados também que a gente tem que ter, assim, né, para trazer também essas histórias, para compartilhar isso, assim, em roda, assim, né, como é que vocês visualizam isso, assim. Gratidão, assim, né? Gratidão, Maru, pela partilha. Não sei se você já quer responder, se a gente abre aqui para o pessoal também. A gente gostaria de escutar as histórias de encantamento desse povo que está aqui, ou se também se tiver alguma questão. Saudar aqui todos os companheiros que estão aqui, o pessoal da Iangaiabá está nos acompanhando, Zazá, Alex, Joelma, Kevin. E é isso, assim, que a gente também possa compartilhar nossas vivências de encantamento, encantorias. Só não dá para falar todo mundo de uma vez. Mas enquanto eu acho que o pessoal vai chegando, né? Não sei se vocês querem ir respondendo, a ABC, a Ágia. Eu gosto muito dos itãs. Até tem uma foto ali que era uma das vivências, porque quarta-feira, né, é um dia de muitas ritualísticas para nós dentro do território. E aí a gente começou as quartas com o Mulu, quartas com histórias, né, com o Mulu. E dali surge a encantaria literária e também, né, as leituras críticas, como a gente dizia, não, tem que fazer uma leitura crítica dos livros, né? E a gente que vive o terreiro, né? As crianças, né, os educamados da Concola, elas faziam a gira no terreiro, tocavam tambor,
né? Abraçavam as divindades, dialogavam, escutavam as histórias, faziam juncó, roda com as divindades contavam suas histórias, né? E aí ler os livros às vezes impactava muito, assim, não, isso aqui não é Ogum, não, isso aqui não é Exu, não batia assim a vivência com o livro lido ali, né? E a gente sempre teve assim esse cuidado assim de como vai levar, né, esses estudos. Eu gosto muito assim das histórias das divindades, esse quartas com histórias, que tá o Omulu, tem que desenhar o Omulu. E a gente começou a fazer muitas leituras e leituras críticas, né? E a partir dali eles viam as histórias de Exu, e eles resolveram começar a escrever os seus Itãs. E aí também aí surge uma vivência que se chama Itãs e Orins. Eles escreviam um Itã, e aí eles ainda não estavam alfabetizados, alguns já estavam, conseguiam escrever, mas eram poucos. Aí eles falavam como falavam a história, inventando, e a gente ia escrevendo ou gravava, e depois a gente passava para esse caderno, essa pasta, assim, né? E, ao mesmo tempo, eles conectavam com o Orim. Então, já tinha ali também a concola, né? A concola do tambor, né? Batu concola. E, então, era, assim, um momento muito importante, né? De como se sente a divindade e como é descrito por outras pessoas, né? Então, de ter esse cuidado, assim, né? De trazer essa força, né? Eu sempre... E nesses meus estudos, e a gente, né? Uma coisa que eu não trouxe para vocês é que a Concola tinha os meses, até a gente passou ali também a foto do planejamento, né? Tinha os meses, e os meses são os mesmos meses dos orixás da nação Muzungue. Então, a partir do mês, né, tinha o mês e a semana, né, mês de abril, mês de Ogum. Né? Eu descobri que abril também é um mês que tem um dia que é o dia do aço. Então, são essas conexões, né? E várias outras conexões que a gente vai vendo, né? Em outubro, né? Que é o mês das Iabás das Águas. Aqui, a gente comemora a Nazinha, né? Que é uma Senhora das Águas também. Então, assim, a gente vai fazendo várias conexões que, assim, o que acontece, né? Essa coisa de compartimentar o conhecimento, né? E os povos indígenas, os povos ancestrais, os povos quilombolas, tudo junto. E quando vai fazendo esse estudo, esse meandro diz, tá, mas abril é mês de Ogum, é o mês do aço, né? Aqui nós temos outubro e novembro, né? E aí a gente vai vendo várias conexões que são feitas, assim, né? E ao mesmo tempo que se tentou compartimentar tudo, né? E aí a gente também começa a dialogar que Ogum é o orixá engenheiro, ferreiro. Ele que ensinou para a humanidade a forjar, né, as espadas, as enxadas, né, as pá, primeiro para poder comer e depois também se defender. E no Itã de Omulu, com a Yansan, quem é que é? Ele é um orixá muito habilidoso. Ele é que vai lá na mata, pega a palha, faz a roupa do Omulu, faz o... Não esqueci o... Xaxará de Omulu também. Então, assim, ele tem toda essa habilidade. Ele é um orixá muito habilidoso. Então, assim, tá? Que nem Exu.
Exu, no momento em que Olodumare né, viu que a humanidade estava muito gananciosa, só queria ter. E teve um momento que a humanidade, que as divindades, né, que a nossa mãe preta fala que anjos e homens viviam na Terra, mas a humanidade só queria ter, né, não era ser. Aí o Olodumare disse, não, aí é Aie e Orum. As divindades vão para Orum. A humanidade fica no Aie. E a única divindade que poderia dar suas voltas era Exu, porque Exu é a divindade da comunicação. Então, Exu, de tempo em tempo, vinha dar uma volta para ver como é que estava a humanidade. Então, assim, né, o Senhor dos 7 caminhos, das encruzilhadas, né, faz esse diálogo com o humano, por isso que ele é muito, todo mundo diz que ele é muito próximo da humanidade, assim, nas suas características, né, daquela coisa da dubiedade, né, que dizem, né, que ele tem, mas é essa comunicação, para poder se comunicar melhor. Então, a gente vai trabalhando, né, as divindades, e aí cada mês, e aí Exu é um senhor da terra, né, do magma da terra, né, também. Da comunicação, então, em junho, ali como está ali, e aí a gente trabalha a palavra em português e em Yorubá, né, o mês. E aí vai conectando, né? Então, a gente trabalhava muito na terra, trabalhava muito nas matas, plantava muito. Então, assim, cada mês. E aí também, além dos dias da semana, né? Também, segunda, Exu, para nós, né? Terça, Exu, Gira. Exu, né? Exu. Terça, Xangô. Quarta, Omulu Yansan. Quinta, Ogum. Sexta, Iemanjá e Giras. Sábado, Ibeje, Oxum. Domingo, Oxalá. Então, até as roupas, né? Hoje nós estamos em tons mais vermelhos e preto, porque é cor de Exu, é energia do movimento. Então, as vivências, todo o nosso plano de vivências era todo alinhado com as divindades. O mês, né? E a semana. Então, tanto as divindades afros, búdicas, porque a gente também tinha o puja do Buda, né, na Concola, e também toda a questão indígena, né, Ibiá-Guarani, né, a Yandi, e muitas palavras, né, do nosso vocabulário que a gente, né, vai trabalhando toda essa conexão, né, com o povo indígena, né? Tem um ditado que diz, né? Nós temos 2 orelhas e uma boca para ouvir mais, falar menos. Isso é um ditado indígena. Então, tudo isso são as movimentações que a gente vai trazendo. E aí histórias desses povos, né? Em especial, não só os povos, as divindades afro, mas de povos, né, que se dizem que são povos à margens, né? Né, que estão nas bordas, né? E como diz a nossa Elaxé, quando a gente fazia as curvas de níveis, o que a gente fazia para a água não desbarrancar toda a horta? A gente fazia curvas de níveis para a água passar, e ali em cima, nessas bordas, era o lugar mais fértil, então se plantava, né? Muito baraço. E até tem uma planta que agora dá uma florzinha laranja, que eu esqueci o nome, também muito boa de comer. Capuchinha? Capuchinha. E a gente plantava nessas bordas para poder segurar a terra. Então, ali era o lugar mais forte, estava todo mundo concentrado. E aí
nós somos esses povos periféricos, à margens, né? Muitas vezes excluídos, né? A gente fica nessas bordas. Então, é importante, né? Começamos a dar voz para esses povos, né? E da gente poder também fazer um mergulho na tradição quilombola, indígena, né? Nesses povos, com a sabência assim, que a partir da contação de história, né? Das suas divindades, sempre tem um valor de reflexão agregado, e isso vai também nos formando enquanto seres éticos, né? Seres amorosos, zeladores. E quando a gente tem o nosso PPP com gente escrito, né, da Concola, a gente dizia que a gente não queria formar profissionais médicos, dentistas, psicólogos. Não, a gente queria era desformar, né, para que eles fossem zeladores, seres éticos, zelosos de si, zelosos de sua comunidade, zelosos da comunidade terra, né? Porque neste momento, se a gente tiver, né, ética, se a gente for amoroso, se a gente for cuidadoso, a gente vai ser o melhor médico, melhor varredor de rua, melhor cozinheiro, cozinheira, dentista, aonde a gente estiver, a gente vai levar essa força, né? Então, muito disso assim. E as histórias nos compõem. Olha que coisa mais maravilhosa que é Mãe Preta fazer juncó para ela e ela ficar contando as histórias. E a gente vai longe, né? Porque isso nos compõe, né? Enquanto seres afros, indígenas, seres cósmicos, né? Axé. Povo, queremos ver o povo saindo das caixinhas. O povo está quietinho hoje. A gente teve muitos problemas com o pessoal que nunca conseguiram entrar, acessar o áudio, né? Acho que é porque a gente acaba utilizando esse espaço, essa sala, né? Por conta que ela grava, é um espaço seguro também, né? Mas eu acho que a gente vai ter que gravar um videozinho, um tutorial também, para auxiliar, né? Porque às vezes eu acho que é mais desafiador. Eu também não pude muito auxiliar, porque eu não domino muito essas tecnologias, mas é isso, eu acho que fica assim, né? Mas a Joelma Couto, ela colocou aqui uma. Joelma, tu queres falar? Ou não sei se a gente lê. Também não sei se é isso, se está conseguindo, né? Ligar o áudio. A Joelma, que lindeza! Apareci aqui, eu não vou conseguir ficar até o final, mas eu queria deixar registrado que é muito bom poder ouvir, poder aprender com os movimentos que são feitos, né, a partir da concola, que é isso, né, que é colar o afeto. Eu sou professora de escola dessa educação dita formal. E como é difícil, assim, hoje é uma segunda-feira, um dia que eu tive a aula a tarde inteira, e eles vêm, assim, de uma vivência que falta esse afeto, que falta essa escuta, que falta essa educação de fato significativa, né? Então, eu coloquei ali, né, o quanto é bom ouvir e pensar nessas diversas estratégias e possibilidades para fazer com que as crianças se encantem e que elas tenham o brilho nos olhos, né? Então, eu tenho trabalhado assim, eu tenho me negado a deixar a sala com um atrás do outro, né? Então, eu tenho trabalhado na circularidade, né, para que todos se enxerguem, né? A gente tem ido para o chão também, para o pátio da escola, que tem grama, que tem terra. Então, alguns movimentos assim
pequenos dentro dessa rigidez dessa escola, mas que fazem a diferença. E eu acho interessante assim ver o quanto eles estão avançando nas aprendizagens e relacionando com o seu cotidiano mesmo, né, com a sua vida. Mas é bastante desafiador, porque a gente vai assim contra toda uma sociedade, né? Na verdade, contra todo um modo de pensar a educação que está estabelecido. E às vezes a gente é visto assim como quem não está dando aula, né? Como quem não está, porque não está dentro daquele padrão daquela forma, né? Porque a gente escuta as crianças, né? Porque a gente sorri para as crianças, porque às vezes a gente recebe a orientação de não mostrar os dentes, né? Então, eu tenho muito a agradecer assim por estar nesse momento aqui com vocês e, como eu coloquei, eu me sinto encantada também. Axé, Jaelma, gratidão. É isso, sempre desobedecer, nunca reverenciar. É ser revolucionário. Né? E Joelma, como a nossa mãe preta fala, nada justifica a falta de esperança. A gente confia em ti, estamos contigo, vamos irradiar e que amanhã mais um dia de encantamento para o teu momento na escola. Buenas, povo. Peço licença aqui então para chegar. Vou abrindo a minha câmera aqui. Deixa eu abrir primeiro aqui. Buenas. Agora Mujubá. Peço licença. Todos os seres invisíveis, visíveis e invisíveis. Todos os encantados que me acompanham. Mãe Preta, nosso Pai Seu Sete. Eu posso ter um axé de fala, de escuta de amor, serenidade. Eu sou o Axel. Sou cientista social, professor de sociologia e mestre de geografia agora. Quero dizer que ouvi com carinho os relatos de todos aqui presentes e quero partilhar a minha experiência assim também como educamor, assim, né? E eu estou numa escola que se chama Aldeia Lumiar, né? Ela acontece aqui em Porto Alegre e ela é uma escola comunitária, assim, né? Ela vem o berço, assim, é da Aldeia da Fraternidade, que é uma ONG que atende muitas crianças, assim, né? E tem capoeira, várias atividades lúdicas, assim, detalhes, assim, que recebem muitas escolas. E é um método diferente, assim, das escolas ditas formais, né, pela Joelma ali. E queria partilhar meus aprendizados, assim, e a minha formação nessa escola, assim, que é uma metodologia por projetos, né? Ela não é linear, né? Ela não é por séries. As crianças, elas têm as turmas são várias idades, né? A gente chama de os ciclos de F1, F2, F3, F4, né? São os ciclos de fundamental, assim. E cada semestre é feita uma cartografia com as crianças e a gente junto com os interesses deles, né? Então dá um protagonismo para os estudantes, para os alunos, assim, para construírem a prática, né? Ou o projeto, ou a oficina, assim. Então eles têm uma liberdade maior, assim, para criar, né? E para pensar junto à aula, né? Então essa metodologia, a gente dá o protagonismo para os estudantes, claro, alinhando com os conteúdos e habilidades dos currículos escolares, né, ligados ao MEC. E nesse semestre, eu sou mestre de geografia, né, e estou trabalhando com um módulo da história, então a gente está abordando a formação cultural do Brasil, assim, né, trabalhando muito sob a perspectiva da decolonialidade, assim, né, trabalhando com o Nego Bispo,
a minha turma que eu tô trabalhando é um ciclo de F2, né? Então tem crianças de 10 a 13 anos de idade. Então a gente tá fazendo um censo escolar com eles, assim, né? Dentro dessa perspectiva de formação sociocultural do Brasil, assim, né? E que tem a cultura, assim, indígena, cultura quilombola e negra, assim, como a matriz de horizonte, assim, né? Dando uma ênfase, assim, a essas formações socioculturais, assim, né? E tentando identificar, assim, o apagamento, assim, e a violência, assim, né? Na formação cultural brasileira, assim, né? E as percepções das crianças são muito interessantes, assim, eles trazem muitas questões das seus contextos familiares, assim, muitas dúvidas e algumas questões, assim, deles, assim, né? Tem um menino que a gente fez uma dinâmica, a gente criou uma criança, assim, um cidadão da turma, né, com base nas médias de idade, na média do cabelo, da cor da pele, assim, né, e a nossa cidadã era uma menina negra, né, de cabelos cacheados. E um menino, uma hora disse, assim, que ele não se sentia negro, né, ele não gostava de ser negro, assim. E isso nos causou muito impacto, assim, né? E começamos a investigar, assim, por que, assim, né? Ele não se identificava como uma pessoa negra, assim, e a gente foi tecendo, assim, tentando descobrir essa falta de, de reconhecimento, né, como uma criança negra, assim, né? E outras crianças também com uma baixa autoestima, assim, e contextos de violência, assim, né? Mas que quando a gente puxava para as questões e trazia histórias de terreiro, histórias de heróis negros, né? Como Zumbi, como Dandara, a gente conseguia ver uma aproximação, assim, né? E surgiram alguns desenhos assim, desenhos de terreiros lindos, assim, né? Teve um que eu pedi para eles se representarem, assim, né? Fazerem uma representação autodidata, assim, uma características de si. Teve crianças que desenharam um Zé Pilantra, né? Que é uma entidade, assim. Então eles conseguiram demonstrar, assim, né? Da maneira deles, assim, né? Trazer a sua identidade, assim, para a sala de aula, né? E crianças que não como é que eu posso dizer, não demonstravam interesse, assim, nas aulas, assim, né? Mas à medida que a gente traz elementos das suas identidades, das suas personalidades ou das suas heranças culturais, assim, eles passam a performar, assim, e se sentir no lugar de fala, assim, né? De representar, assim. Então foi muito gratificante, assim, poder poder perceber isso, assim, né? E poder estar dentro dessa metodologia que faz com que essas crianças possam se representar de outras formas, assim, né? Não é aquela educação formal, assim, onde a gente vai passar um conteúdo e eles têm que responder, né, aquela educação bancária, né, que diria Paulo Freire, assim, né, aquela educação apenas linear, assim, onde o professor tem o conhecimento e os alunos só vão copiar, né, só vão copiar e reproduzir, né, então é uma metodologia que me encanta muito, assim, né, e pelo aprendizado que eu tenho com as crianças, assim, porque eu, na sociologia, eu me acostumei a dar aula para jovens adultos, né, pegando o contexto de ensino médio, e eu dou aula num cursinho popular também, né, que a gente coloca estudantes no Enem, assim. Então, tá trabalhando com as crianças de 10 a 13 anos tem sido uma grande encantaria também, de aprender, assim, que
o meu planejamento ele não vai ser o suficiente, né? De que o convite, assim, e a voz dos estudantes são muito importantes, assim, para essa criação, né? Para a formação da aula, assim, né? Então essa pedagogia de encontro de saberes, né? Sejam os saberes da idade que for, assim, eu acho que é uma perspectiva que me conforta, assim, né? E que eu aprendo, assim, mais, assim. E é isso, assim, queria trazer essa experiência de vida, assim, que eu tenho aprendido bastante com as crianças, a pensar outros mundos, assim, né? E trabalhar a autonomia, autonomia, a identidade e a formação, né? Como um encontro mesmo, né? Um encontro de vivências, assim, né? E de que ninguém sabe mais ou menos, né? Mas é que a gente tá para aprender junto, assim, né? E avançar juntos. Bom, é isso, pessoal. Obrigado aí pelo espaço. Axé. Gratidão, Axel, por essa partilha, essas provocações. Já quero aí conhecer essa escola. Coisa linda. É isso, sim. Não sei se alguém mais gostaria de fazer alguma contribuição, trazer seus relatos de encantarias, se as nossas mestras querem também, né, já também trazer suas sabenças. Acho que é isso. E abacei. Então, né, povo, essa nossa semente, né, que foi vindo, foi crescendo, agora tá uma árvore gigante já, né? Ela vai percorrendo também todo o Brasil, assim, né? No Rio Grande do Sul, nós temos a Concola Epelaê, né? Na Bahia, nós temos a Concola Mirongueira, né? Aqui, e também na Bahia agora nós estamos, né, rumo à multiversidade autônoma dos povos de Mãe Preta. Também a gente aqui, né, em Colares nós estamos, né, sonhando já, né, tem o espaço da Concola Samalmeira, que vai ser uma Concola ribeirinha na beira do Rio Tupinambá. Tem a Batu Concola, a Concola do Tambor. Tem a Concola, né, do terreiro, né, as formações. Então, são formas, né, de nós, enquanto um povo, né, que somos diversos, né, que trazemos, né, no nosso ocã, no nosso ará, né, no nosso coração, no nosso corpo, né, porque a gente é muito sinestésico, a gente aprende, né, com a comida que a gente come, com a erva que a gente prova. Então, isso fica gravado nos nossos corpos, né? E vai levando essas sabenças e vai construindo, né? E fica, né? Se tu, bem pequeno, provou hortelã e nunca mais provou, quando tu chegar a ser grande, tu vai provar, eu conheço esse sabor. Porque vai ficar registrado. Pode não lembrar o nome, né? Que nem a gente andando pelo Brasil, né? A gente descobre que as ervas, elas são as mesmas, só mudam de nome. No Rio Grande do Sul, o capim é fidró. Na Bahia, é santo. Aqui em Colares, descobrimos que é capim marinho. Esses dias, nós estávamos no Ver o Peso e a moça me deu
que foi chama que ela disse que era. Agora não lembro. E eu cheirei aquilo, e aí estava eu, a Motária e a Kikun, e eu disse, cheira, eu conheço essa planta, mas é outro nome. Cheira, eu não me lembro. Quando eu toco na Aió, que a Aió é das ervas, eu, levante! Então, e fica gravado, porque a gente vive, né? Vive na mata, planta, e as crianças são assim, andam na mata, e agora a gente está conhecendo outras árvores, outras plantas, conhecendo outros ciclos das águas, dos rios flutuantes, né? Das águas que estão por baixo, por cima, pelos lados, água morna, água gelada, água revolta. Aqui em Colares, todas as iabás das águas se manifestam numa junção de águas. Então, é muito profundo esses conhecimentos, né? E as concolas da Figueira Negra, essa malmeira, né? E a multiversidade, né? Para a gente poder também dizer que a educação, né? As concolas, tiracolas, né? Como estão aí nesse momento, estão sendo lugares de adoecimento, muitas vezes. Né? São lugares que as nossas crianças, às vezes, sofrem muitas violências. E, às vezes, né, tem crianças que sofrem violência em casa, chegam na escola e sofrem violência. Então, assim, não tem um lugar que ela possa respirar e se sentir acolhida. Né? As universidades, né, faculdades estão sendo lugares também de muita, né, exclusão, né? A gente vê nessas universidades federais, né, ao nível de racismo, né, que só vai crescendo, os negros, não é, no meu tempo eu disse, no meu tempo era fazer o vestibular, passou, entrou. Agora, tu manda aquele monte de documento e tu não entra. Tu passa lá no Enem, tu passa no SISU, tu passa, mas tu não entra porque tem as cotas, tu entra nas cotas, porque é o direito nosso, é o nosso direito. Só que não entra porque eles não aceitam, porque eles não querem aceitar os negros nos bancos, os indígenas, nas faculdades. É nosso direito. A gente já ficou muito, muito tempo proibido de sentar e aprender nas escolas, mas a gente tem um conhecimento. E o conhecimento ancestral africano, né? Para vocês terem uma noção, na minha época, não era dito que Egito era África. Eu estudava Egito era uma coisa fora, mas não era África. Por todos os ensinamentos, todas as sabencias, medicina, matemática, tudo, muitas, né? Por isso que destruíram toda essa humanidade, todas as sabencias, né? Soterraram, lavaram terra em cima, porque era povo negro. Então, a gente precisa, né, assim, de grãozinho em grãozinho de areia, onde a gente está, né, enquanto educadores, enquanto professores, né, enquanto seres que zelam, né, por outros seres, poder ser uma possibilidade de encantamento, de acolhimento. Então, a gente tem que levantar essa bandeira, por mais que seja desafiador, né? A gente está aqui, né? E eu disse, né? Quando eu disse assim, eu quero ser pedagoga, e ela disse, tu sabe como é que é desafiador, e aí lá no Rio Grande do Sul eu estava, né? Eu disse, nem que eu tenho que dar aula lá nas palafitas, lá nos lugares mais longe, lá que tem que andar de barquinho, né? E hoje estou aqui, então é muito importante, assim. E é outra vida, são outras sabenças, né? É as águas, é a natureza, e tudo ensina, tudo nos educa. E que possamos nos educar para zelar por todos, assim, né? Então, um pouco disso que eu deixo, né? Que a gente possa ter nos afetado, que eu possa deixar muito para vocês, e vocês, eu vou guardar assim, esses
histórias, né? As presenças, as não presenças também das pessoas que não conseguiram entrar, né? Que a gente precisa se familiarizar com essas caixinhas, porque é um momento muito importante. E cada vez mais a gente vai ter que lutar por uma educação que seja brincante, crianceira, que a gente se sinta, né, assim, regozijado por aprender, por criar uma coisa nova. Então, é esse momento, assim, profunda gratidão a todos e a todas e a todos. Chuva de luz para nós. Chefe, gratidão. Já quero dar pelas palavrinhas também. Começo, meio, começo. Gratidão profunda, gratidão por esse espaço dessa bênção de compartilhamento, gratidão quem está aí junto conosco. Gratidão, Lupedé, apareceu no final. Meteu minha carinha aqui, né? Um beijo, amada. Estou assistindo, estou muito emocionada. Tá muito lindo, muito lindo. Gratidão profunda a todos vocês, tá bom? Um beijo, tá? Minha gratidão, tá? Axé. Boa, eu tô olhando aqui vendo a avó. Gratidão profunda. O Lupedé já deixou seu sorriso, já deixou nossa mais velha aí também, nossa Ebome. Gratidão. Gratidão, meus amores. Gratidão, gratidão. Gratidão, povo, por esse momento, coisa mais linda, com essas bênçãos, que a gente possa, então, nos envolver nesse encantamento, nesses afetos, né? Colar afeto na gente para compartilhar, encantar o mundo, encantar nossas crianças e contrapor esse sistema, né, que insiste em nos colonizar ou propor formas, né, tão excludente, né, que não consegue acolher a todos e a diversidade do que é esses nossos mundos. Axé. Então, a gente se encontra então na próxima segunda-feira com um tema muito lindo, né, que é sobre as nossas plantas, Cociuê, Cociorixá. Sem planta não tem vida. Então, a gente vai então poder juntos, né, compartilhar sobre as sapências de cura, né, a partir das plantas no território de Mãe Preta, que se estende da Figueira Negra a Sumalmeira. Então, a gente vai ter gente lá do sul, a gente vai ter gente do Dedezeiro, ali da Bahia, a gente vai ter gente aqui da Amazônia, trazendo as sapências das plantas, né, das ervas, e de como esse movimento vai essas sabências nos curam e como a gente aciona esses outros seres no território de Mãe Preta. Agradecer imensamente a nossa mestra, Macoilei Abacê, né? Meu Deus, uma aula de concola. E tudo colado na gente, com axé, com ancestralidade, né? Com força. Nossa ágil, amada, desde aí desse território sagrado, envolvendo as crianças em terra preta, em ser sabiá. Coisa linda, profunda gratidão. Todos nós que aqui estamos, né? Axé, chuva de luz. Bastante a fazer a oração das crianças, né? Para a gente finalizar. Então, faça aí o axé para que vocês possam estar. Vamos sim. E essa oração, a gente tira a espada de luz aqui, ó. Que nos defende de todas as energias ruins. Então, a gente traz, a gente sempre tira ela e bota de volta, assim, para nos conectarmos. Então, essa oração é assim: eu sou a luz do amanhã, há amor em meu coração, há amor em meus pensamentos, há amor em minhas ações. Não tenho tudo o que quero,
mas amo tudo que tenho. Eu sou a luz do amanhã, que assim seja. Chuva de luz, que a gente possa iluminar a nossa criança e a gente nos proteger com a nossa espada de luz aqui do nosso Avã, quando a gente for bem necessário, quando a gente tem que ser bem necessário, a gente tem que estar sempre bem atenta, porque essa espada ela não pode ser mal usada, ela tem que ser bem usada em momentos estratégicos. Chuva de luz, axé. Tchau, tchau, povo. Até. Chuva de luz, Azar. Minha foto, olha a foto. Axé. A Lufete vai indo no escuro. Gente, alguém me tira uma dúvida, gente, pelo amor de Deus. A Danlé não está me respondendo. Se eu fechar, vai ficar salvo? Eu estou gravando, mas eu não sei como fechar. Para de gravar. Não, é? O Foni falou que tem que desligar a gravação, botar pausar e daí salvar. Tá, pausei. Isso tá certo. Beijo aí, ó.